O tema da noite é de muita importância, como é sempre qualquer passagem do Evangelho. Mas essa tem um valor especial, no sentido de que essas respostas que esperamos serão cada vez menos intensas sob o ponto de vista objetivo e mais fecundas sob o ponto de vista subjetivo. Soou para todos nós a necessidade de um salto, de um passo decisivo. E neste momento a maioria de nós será convidada a crer sem ver. Bem-aventurados aqueles que têm fé sem as demonstrações objetivas. Porque, de certa maneira, tudo quanto havia para ser disposto à nossa volta como explicação do poder divino já foi dado. Especialmente para aqueles que, como nós, ouviram a primeira mensagem, estiveram presentes nas primeiras notícias, as primeiras boas novas. Como nos garante Bezerra de Menezes, em uma das suas últimas comunicações, somos ou estamos entre aqueles que ouviram as primeiras mensagens, convidados ou convocados agora, convidados nós já fomos, a vivenciar a última hora. Por isso é uma hora decisiva, que não mais retornará. Em 17 de novembro de 1978, Chico Xavier recebeu uma mensagem de Emmanuel que tem exatamente esse foco. É a primeira lição de Palavras da Vida Eterna, o livro que completa a coleção dos 4 livros, Vinha de Luz, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. Obrigado. Já falei os 4? Então, embora não seja editora FEB, da SEC, ele completa essa coleção. E a primeira lição é exatamente essa, o recomeço, que nós tivemos a felicidade de abordar na nossa casa querida, o Cícero Pereira, cujo dirigente nos homenageia com a lembrança sempre que pode, naquela atmosfera maravilhosa de luz. Mas exatamente esta lição, a oportunidade desta lição é que é o ponto nodal hoje. Diria Emmanuel, em 1978, Deus certamente reproduzirá, renovará outros dias, outros encontros, outras chances de renovação. Mas dia igual a este, não viverás mais. Por isso, hoje, a oportunidade é o que marca a não renovação. Porque nós já estamos vivendo o período de transformação mais acelerada do planeta, porque transformação há sempre. O problema é que o ritmo se elevou de tal maneira que agora, entrando numa nova esfera de percepção, de valores, nós não vamos poder voltar atrás. Terá soado para nós a 1/10 hora. E a questão do pedir e obtereis é uma questão de política, de conveniência e oportunidade. Quase sempre a nossa conveniência e a nossa oportunidade não está de acordo com a conveniência e oportunidade divinas. A política divina nunca erra. As nossas avaliações e escolhas quase sempre são defeituosas. Ou poderíamos dizer, sempre são incompletas. O nosso juízo de valor está perturbado por categorias, valores e princípios que não têm a mesma eficácia. Nós precisamos reformar a maneira de sentir. Mais do que ver, ouvir, mas de perceber em profundidade. Precisamos abandonar a escravidão do fenômeno fisiológico
dos sentidos para debruçarmos-nos sobre o estudo, a observação do fenômeno psicológico, que é o fenômeno da percepção, se dá em profundidade. Para que não experimentemos, quando partirmos, e muitos de nós partirá, os dramas vividos por André Luiz em nosso lar. 8 anos no umbral, pedindo, suplicando, buscando e não encontrando caminho. Até que ele exaurisse todas as formas de pedir e buscar, que caiu exânime, sem forças, já havia desistido de tudo, lembrou-se de algum outro valor, de alguma outra coisa que ainda não houvera experimentado. Pensou em Deus. E como tudo quanto já havia experimentado não tinha dado certo, quando ele o fez, fez com pureza, com unção, envolvido na atmosfera de sinceridade, sine cera, sem cera, sem ocultação de nenhum outro propósito que não seja a luz, a prática do bem, a comunhão com a fonte eterna de sabedoria. Daí porque precisamos estar atentos, muito atentos, porque raros de nós dirá como Ivan Lins, começar de novo e contar comigo, vai valer a pena ter me conhecido. Se não nos conhecermos antes, pode não valer a pena depois. Todo esforço que se faz em torno do conhecimento espírita é na direção do autoconhecimento, do que seja essencial à vida do espírito, e não do corpo, das circunstâncias, do contingente, mas do que é essencial, do que vai ficar para sempre, do que não perderemos nunca. E nessa direção, não adianta ter, mas apenas ser. O ter nos torna solitários. O ser nos torna solidários. E não é apenas um jogo de palavras. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E o vosso Pai que vê o que passa em secreto no teu coração, vos dará recompensa, vos dará saída, solução. Acostumamo-nos ao reconhecimento público, ao reconhecimento familiar, ao reconhecimento dos colegas na escola. Estamos viciados em reconhecimento. Ou seja, se não formos reconhecidos, a nossa autoestima vira baixa estima. Vivemos em função do que é externo e não do que é interno. E na medida que nos acomodamos a esses condicionamentos, não conseguiremos agir de maneira muito eficaz e absoluta quando for decisivo. E tal como a lição lida por Neio Lúcio, que ouviu de Jesus esse relato, muitos há na literatura espírita que foram feitos por Jesus, esse diretamente a Bartolomeu, e que não são conhecidos dos textos evangélicos. Depois das experiências desse portador da verdade, não era uma pessoa comum como nós, mas alguém que já havia aderido às hostes de Jesus. Ele encontra enorme dificuldade para compreender a resposta celeste. E não a compreende.
Nem parece conosco, né? Nós todos já compreendemos. Por isso estamos aqui, Senhor, para bem dizer o problema. Nós queremos um outro mais complicado, é isso que nós queremos? Isso chega a nos ameaçar. Será que eu devo falar isso? Será que já estou capacitado para dar essa demonstração? À medida que as soluções chegam e não percebemos, nós vamos sendo levados a circunstâncias cada vez mais limitadas. Até que a crise de profundidade sensibilize o interior e de lá emerja a esmeralda que estava confinada ao quartzo que assomamos à própria alma, impedindo que o fulgor belo e radiante dessa pedra preciosa que trazemos dentro de nós nos mostrasse o caminho. Na verdade, é preciso muita coragem para dizer: obrigado, Senhor. Obrigado pela dificuldade, pelo inimigo, pela perda, pela desilusão, pela decepção, pelo fracasso. Quem no momento desse tem energia suficiente para agradecer? E esse agradecimento é desde logo um ato de coragem, é um passo no escuro. E nesta mesma lição está que Deus nos marca com a incerteza para construir em nós a confiança. Para alguns pensadores, nada existe à nossa frente senão incertezas. Pedro Nemo, professor de filosofia da UNB, a certeza das incertezas, porque não há absolutamente nada, e cada vez menos hoje, alguma coisa que possamos assim assegurar com muita convicção de que aquilo é certo, vai acontecer. Porque os paradigmas quebrados, as nossas formas de solucionar problemas estão falhando. Recolhimento, concisão, perdão, humildade. Eis as primeiras características da qualidade da prece. Humildade e perdão. As duas linhas de ação de Jesus, uma no início e uma no final. A humildade marca sua introdução na nossa atmosfera e durante toda a sua trajetória são demonstrações de humildade. E o perdão marca a sua saída. Não para outro plano, muito distante de nós, mas aqui mesmo, Marta pôde vê-lo. Maria pôde vê-lo. Maria de Magdala pôde vê-lo. Ele não foi para uma outra dimensão, para outro planeta muito distante, continuou aqui, mas o nível de percepção que lhe permitia a identificação tornou-se distinto. Estava aqui. Humildade e perdão. Não é à toa que o nosso sistema é dual. Em tudo, nós vamos ter sempre alternativas. Sombra, luz, alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, bem, o mal, o dia, a noite, as trevas, a luz. E não há outra forma de superar essa dualidade se não nos colocarmos acima dela, privilegiando aquele que pode fazê-lo, o espírito, e não o corpo com os seus sentidos. Por isso nós só temos uma alternativa, nos tornarmos pacientes. A paciência é o ponto crucial da nossa existência. Já que não vamos obter respostas imediatas e que a incerteza é permanente,
Ou se tem paciência, ou se tem paciência, porque não há outra saída. Ou nos tornamos pacientes por ter incorporado a virtude, ou pacientes porque vão ficar enfermos. Mais uma vez, a dualidade se expõe de maneira clara. Seremos pacientes de qualquer forma, incorporando a virtude ou desenvolvendo uma patologia, uma doença, uma descompensação, um desequilíbrio interno. Por isso a lição nos diz que pedir a Deus paciência é uma das coisas que nunca nos é negada. Senhor, dá-me condição de suportar os desafios que se me apresentam, de maneira que aos poucos vá construindo em mim mesmo a paciência indispensável. Como estamos sendo testados na nossa paciência hoje? O tempo todo. Desde que ligamos a televisão, ao momento que saímos de casa e vamos ao primeiro cruzamento, já não tem ninguém mais obedecendo regra de trânsito, a gente tem que ter muita paciência para o simples caminhar nesta terra. Este é outro valor que a lição nos recomenda. Paciência é algo que nunca é negado. Daí o sentido de Marcos 11, 24. Tudo que pedimos, obtemos. O problema é que não compreendemos exatamente o que recebemos. Há uma dissonância cognitiva entre a política divina e a política individual de cada um de nós. Não conseguimos fazer a exata adequação entre o que convém e não convém, o que é oportuno e o que não é. Aliás, sob o ponto de vista da crise da oportunidade, a cultura chinesa é preciosa. O ideograma que dá forma à palavra crise é risco e oportunidade. Risco e oportunidade estão sempre embutidos no fenômeno da crise. Porque o que é a crise se não o aguilhão? O aguilhão é aquilo que nos empurra na direção correta, tal como a lição de Neio Lúcio, aliás, de Jesus, descrita por Neio Lúcio. Quando não nos é possível acertar, vamos procurar a cova das serpentes, atravessar a ponte que nos leva ao pântano, ou nos alojar na casa onde criminosos desenvolverão suas atividades. Alguma coisa da providência nos afasta, nos muda o caminho, e nós, sem entendermos bem o que se passa, achamos que não fomos ouvidos, que estamos sozinhos, que ninguém nos ouve. Para ser eficaz, a prece exige que nos ajudemos a nós mesmos. É o item 2 dessa lição. Na maioria dos casos, estamos condicionados a uma escravidão conceitual e cultural multimilenar das religações com Deus, que é o sentido da palavra de religião, que tornaram essa relação uma mercância. Eu faço isso, o senhor faz aquilo. Eu faço isso, o senhor me dá aquilo. Na verdade, nessa posição, o céu não nos ajudará. Porque tudo quanto foi disposto para a nossa felicidade já está à nossa volta. Se exigirmos mais do que já temos, não será razoável. Não estará de acordo com as conveniências, com as oportunidades que foram geradas. Nós, no fundo, estamos precisando descobrir quais são as oportunidades, onde elas estão, com quem estão, por que estão, como estão, para que estão. E elas estão aqui e agora. Elas estão aqui e agora. Porque toda vez que elevamos o nosso pensamento a Deus, como fazemos agora, juntos, toda vez que os nossos sentimentos anelam este contato precioso, sublime, divino,
Toda vez que a nossa vontade converge nesta direção, eis que Ele está presente. Vivo. O caminho, a verdade e a vida ao nosso lado. Fecundo, magnânimo. Amando-nos incondicionalmente, respondendo aos nossos apelos. Este momento é especialmente precioso quando buscamos respostas. Porque, na medida que oramos juntos, estamos fazendo isso agora, a intensidade das vibrações são maiores. O nosso pensamento hoje, ninguém mais duvida disso, porque os cientistas o afirmam, tem um poder eletromagnético de interferência direta no mundo das formas e no mundo subjetivo. Há uma história preciosa de Chico Xavier que talvez se ajustasse agora ao nosso momento. Chico precisava vencer uma dor de cabeça que o assaltava já há algum tempo. Mas, de par com isso, tinha que acordar de madrugada para encontrar um compadre que ia passar com uma charrete em determinado ponto para não chegar atrasado no serviço público onde trabalhava, num serviço bem humilde. Apressando-se por arrumar-se com aquela dor de cabeça insistente, sentindo-se, provavelmente como nós, doente, limitado, constrangido, cheio de obrigações a realizar e faltando-lhe forças, ele pede a Deus que o auxilie e, pegando suas coisas mínimas, mínimas, se põe a caminho e, enquanto está se dirigindo para o cruzamento, onde o compadre passaria para lhe dar carona, é bom lembrar que se ele perdesse essa carona, não teria outra. Perderia o dia de trabalho. Chico, então, apressado, muito apressado, já vai quase que correndo porque está atrasado, e no meio de uma rua ouve: Chico! Chico! E ele olha para um lado, olha para o outro, não vê de onde vem, ele fica na dúvida se vai, se volta, aparece, em meio a essa hesitação, uma senhora diz: Chico, com algo na mão, que ele não dá muita atenção, a pouca distância, diz: ô, minha irmã, bom dia, tudo bem? Me perdoe, eu estou atrasado, preciso ir, e continua andando, e ela: tá bom, Chico, vai com Deus, vai com Deus. Nesse momento, Emmanuel diz para ele: pare. Tem horas que parece que eles exigem demais da gente, né? Ele já estava atrasado, ia perder a carona, com dor de cabeça, provavelmente ia encontrar com uma amiga com uma incontinência verbal, né? Porque dali para frente ela ia apertar: como você está? Queria um resumo de toda a vida, de todas as soluções para os seus problemas. Ele ficou imaginando: o que eu faço agora? Emmanuel diz: ele olhe para trás, volte e cumprimente a sua irmã convenientemente. Mas perco a carona. Volte, porque essa é a tarefa do momento, volte lá. Ele, atendendo, né, a disciplina férrea de Emmanuel, voltou, e ela tinha passado a madrugada fritando uns pasteizinhos com banana, queijo e canela, que era para ele não ficar sem alimentação, que ela sabia que ele ficava em muitos dias no serviço, com aqueles 2 pratos amarrados com guardanapo, ainda quentinho, porque ela tinha acabado de fazer aquilo. Ela coloca nas mãos dele e disse: não, que bom que você voltou, eu queria te dar isso. É só para isso, vai com Deus, você está atrasado, tudo bem. Ele: oh, muito obrigado, minha irmã, abraçou e já saiu correndo novamente. Aparece Emmanuel e diz: calma. Novamente, olhe para trás. Mas eu já olhei, eu já falei: olhe para trás. Enquanto ela olhou, a irmã estava: vai com Deus, Chico, vai com Deus. E dela se irradiava uma luz safirina, de poderosa radiação. Toda vez que amamos é assim, toda vez que queremos bem, produzimos esse efeito eletromagnético. E o Chico quase já perde a hora do trabalho,
para fruir aquela vibração generosa que vinha da irmã, e tal foi o enlevo, a satisfação, o prazer que sentira, que ele já não queria mais sair dali, estava recebendo aqueles eflúvios. E Emmanuel volta, interrompe novamente o estado de satisfação dele e diz: onde está a tua dor de cabeça? Havia passado. Neste momento, tudo quanto pedira tinha sido atendido. O chamado divino estava no seu caminho, ele não o compreendeu. Muitas vezes nós temos todas as razões para seguir numa direção, e Deus nos convida para outra. Precisamos de um olhar atilado, uma percepção agudizada que quase nunca temos. Daí a importância da prece. Bom, então está resolvido, já sabemos isso. Quando tiver uma dificuldade, eu vou rezar. E aí volta a lição que está no último capítulo do Evangelho. Se nós fizermos isso, não vai haver eficácia. Se nós só nos dirigirmos a Deus para pedir quando as coisas já estão incontornáveis, a prece não terá eficácia. Sabe por quê? Nós estamos dissociados dessa energia, não a compreendemos, não a sentimos, não a percebemos. Sim, mas aí, quando orar? Diria Paulo, de preferência durante 24 horas. Permanece em oração todo dia, porque nenhum de nós sabe o momento em que Deus nos convocará para uma outra esfera diferente, um outro trabalho, ou seja, chegue a nossa morte. Ué, mas eu vou passar o dia inteiro, Ave Maria cheia de graça, é a ideia que nos vem imediatamente. E os Espíritos dizem, não, há preces com 2, 3 palavras que têm muito mais poder do que essa enunciação que Jesus nos deixou como auxílio. Socorre-me, Pai. Pronto, eis uma prece. Ajuda-me, Senhor. Pronto, já formulou a prece. Quando é que eu devo fazê-la? Perguntaram ao Richard Simonetti, num desses encontros de estudo sistematizado, olha, eu tenho um problema comigo, eu já incorporei a necessidade da prece. Eu oro de manhã, quando acordo, agradecendo a Deus, e essa é a recomendação, né? Quanto mais tempo permanecermos em contato com Ele pelo pensamento, mais íntima vai ser essa relação com Ele, né? Então, eu oro de manhã, quando acordo, oro quando chego ao meu trabalho, oro quando saio, oro quando durmo. Isso está correto? Respondeu Simonetti, claro que sim. Nos intervalos também não faz mal nenhum orar. Sim, mas eu estou aqui exatamente para perguntar isso a você. Porque há momentos que eu estou num dilema doido, eu não sei o que eu faço. Mas quando é que essa situação acontece, de tal maneira que te iniba de orar, de fazer uma prece? Eu posso falar? Pode, claro, você não está aqui para isso. Não, então vamos chegar aqui no canto, eu vou dizer só para você. Eu devo orar antes, durante ou depois da prática sexual? A pergunta é procedente? Será pecado rezar antes da prática sexual? Ou só devo fazer isso depois? Durante, então, nem pensar, né? Ante a hesitação do Simonetti. E depois de um período de adaptação aos impactos da adrenalina na corrente sanguínea, certamente que percorreu a intimidade do Richard Simonetti, ele respondeu inspirado, não há nenhum problema em fazer antes, durante ou depois. Qual é a incompatibilidade que existe? Nenhuma! Nenhuma! Nossos mitos, nossos bloqueios, criam condicionamentos absolutamente inúteis.
Ou não podemos agradecer a Deus no momento em que atingimos a plenitude da união afetiva com alguém? Qual o problema disso? Obrigado, Senhor. Pode ser que o parceiro ou parceiro estranhe nesse momento. Ainda não terão lido, pedi e obtereis. Aí a gente explica. Porque não há incompatibilidade. Isso é tão natural quanto qualquer outra atividade psiconeurofisiológica. E isso demonstra a dificuldade que temos para poder incorporar esse valor à nossa vida. Quem certamente não está numa atividade condenável, violadora da lei de Deus, não precisa se preocupar nunca em pensar em Deus, sentir Deus, agradecer a Deus. E essa é outra coisa que pouco fazemos. Nós começamos pedindo, mas a prece está nos 2 últimos capítulos do Evangelho. Não é para pedir, embora quase sempre a gente só use para pedir. As preces devem ser pela ordem: louvar, agradecer e pedir. Antes de pedir, devemos agradecer. E o simples exercício de fazer isso já nos leva a um drama. Vou agradecer o que agora, meu pai? Eu estou aqui apertado, vou agradecer o Senhor por essa situação constrangedora. O que eu faço, Senhor? Vou agradecer a perda do emprego, agora no final do ano. Eu vim aqui aflito, aturdido, atribulado. E ouvi que primeiro eu tenho que agradecer. Agradecer o quê? Será que tem algum sentido positivo na minha vida esta perda, este drama, esta enfermidade, esta dificuldade? Para todas as respostas, para a pergunta, só uma resposta: sim. Em todas estas circunstâncias, devemos sim agradecer. Porque todas as outras possibilidades de despertamento já passaram. Nós perdemos as outras oportunidades. Quando chega o drama, o acicate, o aguilhão de profundidade, é que nós já descuramos de outras. Já perdemos a oportunidade. Então esta é decisiva. Por isso Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque no nosso nível, no mais das vezes, só as aflições nos despertam. Enquanto está tudo correndo bem, enquanto estamos saciados em nossos afãs, enquanto todas as nossas metas são atingidas, quando temos muita saúde, dinheiro, respeito, admiração, quem se lembra de Deus nesse momento? Quem se lembra de orar, de agradecer, de louvar? Certamente Deus te concederá outros dias, outras oportunidades de trabalho, mas faze todo o bem que puderes agora, porque dia igual de hoje nunca mais o teremos. Não os teremos mais, porque estes dias são decisivos. Não os teremos mais, porque já estamos na companhia dos 70 da Galileia, Bezerra de Menezes. Os 70 que Jesus enviou ao mundo para que a sua mensagem pudesse atingir a todos, já cumpriram de tal maneira a sua missão que estão de volta para concluir o processo. Neste momento de transformação radical de tudo e de todos, as oportunidades voltarão a existir, mas não poderão ser as mesmas. Chico, num momento de grande inspiração, disse que nenhum de nós pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos podemos começar a fazer um novo fim. Depende de nós. Se esse mundo ainda tem jeito, e apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá,
Ivan Lins. Depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo para um mundo melhor. As mensagens chegam das mais diversas formas, pelas mais diferentes vias, mas o que é essencial, o que é decisivo, o que nos vai levar para os dias gloriosos anunciados por Bezerra de Menezes em 18 de abril de 2011, é exatamente a decisão de mudarmos o nosso destino, de construirmos uma nova meta, de incorporarmos-nos às hostes que as entidades venerandas trazidas por Jesus convidam à renovação. Se cada um de nós fizer uma pequena parte de tudo, não devemos temer a nada nem ninguém. Se cada um fizer uma pequena parte do pouco que detém, o mundo imediatamente mudará, porque depende de nós. Este mundo tem jeito, sim. Muitos de nós é que não têm, e não terão acesso ao próximo, porque outro mundo será. Não será mais o mesmo mundo. Entre permanecer neste mundo que construímos até agora e ingressar no mundo melhor, só depende de nós. Que Jesus, o mais extraordinário renovador, o mais extraordinário pastor, o divino mestre, nos possa, Senhor, conduzir a este momento decisivo. Ajuda-nos a compreender, Senhor, que podemos nos unir ao Teu coração. Dá-nos um pouco agora desta confiança. Impregne-nos, Senhor, da coragem dos que não temem, dos que não hesitam, dos que não param e perseveram na busca do melhor. Dá-nos a coragem de mudar aquilo que urge mudarmos em nós mesmos, Senhor Jesus, não no outro, que exerce o magistério do nosso despertamento. Dá-nos o discernimento, querido amigo, para encontrarmos no Teu coração aquilo que não tivemos e não temos até agora. A paciência, a quietude, a segurança, o equilíbrio, Senhor, para ver em tudo e em todos, senão instrumentos de nossa elevação. A necessidade que temos, Senhor, de porfiar e seguir em frente, apesar do que nos aconteça. Almejamos estar como Lívia, Senhor, nos testemunhos decisivos do circo romano, despedaçada por leões e feras esfaimadas, Senhor, esboçava um sorriso e um cântico de louvor à Tua presença que já antevia, que já sentia, da qual já compartilhava, por estar absolutamente unida ao Teu coração. Nós Te sabemos presente, Senhor. Nos sentimos amados, e por tão pouco tempo que às vezes vacila a nossa fé no sentido de guardarmos conosco essa semente abençoada que nos tem distribuído, Senhor, magnanimamente, sempre a todo tempo. Dá que possamos experimentar, Senhor, pelo menos um pouco
pelo menos agora, a irradiação bendita da tua energia em nosso coração. Entre aquilo que espera a nossa renovação e os acontecimentos inevitáveis que nos aguardam, o testemunho. Enche-nos, envolve-nos, arrebata-nos, Senhor, com a tua coragem, de maneira que possamos prosseguir na tua direção e para sempre. Que esta energia tão frequente nas reuniões coletivas que participamos nesta casa e em muitas outras, encontre no nosso coração acesso, já que nos procura de maneira tão delicada e misericordiosa. Que a paz no Senhor nos leve a uma conclusão de um novo ano, um novo período, e as festas em que devemos comemorar a tua presença, Senhor, o teu advento, o teu nascimento, a força imorredora, Senhor, da revolução ética que instalas entre nós. Que os anos que se seguem possamos permanecer contigo como estamos agora. E que a paz que experimentamos possa permanecer conosco, tal como agora, pelo resto dos nossos dias. Em nome da Zilá, que nos solicitou a intervenção. Um bom Natal a todos. Que seja um Natal de reencontro com Jesus, antes de qualquer outra coisa. Um ano novo tão promissor e transformador como nenhum outro houve antes. E que no futuro não existirá mais, porque oportunidade igual a esta é apenas para hoje. Que a paz de Jesus nos envolva e nos cale fundo, ajudando-nos a prosseguir. Que assim seja.